E como acabamos de ver, então, está acontecendo na região entre os estados aí do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né? Grande região conhecida como Matopiba, grande fronteira agrícola que vem crescendo demais. Um estudo que promete reduzir a emissão de carbono a partir da soja e assim contribuir com a preservação do cerrado. Para trazer mais informações sobre esse estudo chamado Balanço de Carbono na produção de soja do Matopiba, nós convidamos a Juliana Monte, que é coordenadora de projetos de soja da Fundação Solidariedade, e ela que já está conectada conosco. Bom dia, Juliana, seja bem-vinda. Bom dia, Lilian. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, queria saber um pouco mais, né, sobre esse estudo de soja na região do Matopiba, quanto tempo levou, o que vocês vêm mostrando, né, de forma prática para quem está assistindo a gente, o que diz esse estudo? Tá certo, Lilian. Bom, primeiro eu queria falar só um pouco da Fundação Solidariedade, né, que nós somos uma organização internacional da sociedade civil que atua há mais de meio século em mais de 40 países. E aqui no Brasil a gente atua há 13 anos já no desenvolvimento de cadeias agropecuárias para trazer cada vez mais inclusão social e sustentabilidade para essas cadeias. Dentro disso, a gente já atua ali no Matopiba com soja há 13 anos. E começamos, então, a fazer esse estudo na safra de 19-20, e esse estudo trouxe um olhar para 155 mil hectares de soja nessa região. Olhamos para o balanço de carbono da produção de soja, né? Então, o balanço é quando a gente olha para o sequestro relacionado à produção agrícola, mas também olha para a emissão e também olha para o sequestro, né? Então, quais são as práticas ali que estão emitindo carbono e como o manejo da produção pode sequestrar carbono no solo, né? E ali a gente encontrou assim um resultado positivo. Quando a gente olha para as práticas relacionadas ao sistema de plantio direto, por exemplo, a gente tem um potencial de sequestro de carbono no solo na cultura da soja. Muito bacana, né? E quais são essas principais ações, né? Como que vocês veem a importância de todos que fazem parte, né, da produção de soja do Matopiba? Então, a importância do produtor ter ali um bom manejo, a importância do que ele faz, de fato, com o solo, com a produção, para que no final a gente consiga ter cada vez mais sequestro de carbono também, né? Quais são as principais ações? A gente olha que essa mudança nas práticas é muito importante e ela também reflete em coisas positivas para a produção e para o produtor em si. Então, quando a gente fala de redução de emissão, a gente está falando de um uso eficiente dos recursos naturais e dos recursos financeiros, né, na produção. Por exemplo, a maior parte das emissões, 50% das emissões ali do Matopiba, elas estão relacionadas ao uso de corretivos agrícolas com aplicação de gesso e calagem, e 21% das emissões elas estão relacionadas ao uso de fertilizantes nitrogenados. Então, quando a gente tem esses números, a gente pode voltar para a produção e avaliar com o produtor se há necessidade daquela quantidade de corretivo agrícola, daquela quantidade de fertilizante que está sendo aplicada, né? E se isso não pode melhorar, e sem, claro, né, mexer na produtividade da soja. E quando a gente olha para práticas como o sistema de plantio direto, né, que prevê aí que se mantenha palhada no solo, uma rotação de cultura também e o não revolvimento do solo, a gente está falando de práticas que no longo prazo vão ser melhores para a saúde do solo em si e para o aumento de resiliência da produção quando a gente está falando de épocas de veranico e seca, né, para evitar a quebra de safra. Então, a gente enxerga que as ações elas estão voltadas, né, para a produção agrícola, mas que existe uma oportunidade de se trabalhar ainda com uma parte de assistência técnica e também de incentivos financeiros para que esse produtor possa aplicar essas tecnologias e sistemas de produção como o sistema de plantio direto, né? Então, trabalhar com os outros elos da cadeia, além do próprio produtor rural, para o financiamento e a parte técnica para a adoção dessas práticas é bem importante. Exatamente, importantíssimo, né? A gente ter
na mão esses dados para daí sim a gente saber onde melhorar para que a gente consiga ter cada vez mais uma produção sustentável, como a gente busca sempre também. A gente continuaria, viu, Juliana, aqui fazendo essa entrevista, queria saber muito mais ainda, só que o nosso tempo é curtinho, então infelizmente eu preciso encerrar aqui porque a gente tem a nossa programação. Já fica feito o convite para você voltar em breve, contar um pouco mais sobre a Fundação Solidariedade e outros projetos também que vocês têm. Obrigada pela participação, um ótimo dia, até a próxima. Obrigada, Lilian, a gente fica à disposição, bom dia. Obrigada, ótimo dia.